Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai ver mais dicas sobre aquela animação da caminhada que a gente pode fazer em personagens e vou falar também de outras animações. Eu estou aqui com um projeto pronto, onde eu acrescentei só esse ator aqui, que é você acha com o nome de Sailboat, ele é um barco à vela. E os outros atores estão basicamente com aquelas animações que vocês já sabem. O gatinho caminhando, que ele vai movendo e trocando de fantasia. Aqui tem uma espera pequena. Bem, aqui ele ficou um pouco por trás do barco, a gente vai ter que resolver isso e resolve de uma maneira fácil. Você pode botar um comando de vá para a camada da frente. Aí o gatinho vai ficar num plano à frente do barco. Pronto, e aí está, né? Funciona a caminhada do gatinho, mas tem algumas coisas para a gente melhorar aqui. Primeiro, que se eu executar duas vezes o programa, ele vai continuar de onde parou. E eu quero que tudo volte ao início. Eu quero que a animação seja reiniciada, resetada, a gente pode dizer. Então eu vou ter que colocar um comando de movimento vá para aqui no início do código, que vai forçar o gatinho a aparecer sempre nessa posição. As coordenadas que apareceram aqui são as coordenadas onde ele está agora. Só mudou um pouquinho porque eu cliquei nele. Então é aqui que eu quero que ele comece. O vá para já está com as coordenadas. Então está perfeito. Agora se eu começar uma vez e depois começar novamente, ele volta para o início antes de fazer a animação, certo? E ele está na camada da frente, então ele não está mais gerando aquele problema com o barco. Bem, a gente pode fazer ainda umas pequenas melhorias. A gente pode mudar o tamanho do passo, deixar ele um pouco menor. Vamos ver com o tamanho 5 como ficaria. Bem, talvez você ache isso um pouco melhor, certo? Você pode mudar aqui para 8, para 10, para 20. Vamos ver como ficaria. Passo muito grande, ficou esquisito, né? 5, tá bom. 10 também acho legal, mas 20 não. Vou deixar intermediário aqui. Vou deixar com 8. Mas eu quero fazer uma animação onde esse gatinho vai tentar entrar no barco para ir para algum destino. E o barco já está de saída, então eu quero que o gatinho fique mais apressado. Quero que ele ande mais rápido. Como é que eu faço ele andar mais rápido? É simples, é só diminuir a espera. Se ele esperar menos, ele vai fazer isso aqui, essas repetições mais rapidamente. Então eu posso colocar aqui abaixo de 0.1, eu posso colocar 0.09, por exemplo, 0.08. Eu já fiz alguns testes e ficou legal com 0.05. Então vamos ver aqui. E aí está o gatinho bem apressadinho, né? Essa é a impressão que eu quero passar mesmo. E pronto, para o gatinho eu concluí o que eu queria mostrar. Vamos mexer agora no barco. O que é que eu quero fazer com esse barco? Eu já coloquei ele aqui com um tamanho 90 e eu quero sempre que ele comece com esse tamanho 90. Vou colocar um comando de aparência que force ele a começar com o tamanho 90, porque depois eu vou mexer no tamanho dele, certo? Então para começar o programa ele tem que começar no tamanho inicial de 90 para depois eu mexer no tamanho. O que é que eu vou fazer? Eu quero dar a impressão de que esse barco está partindo, de que ele está indo para dentro do mar. Então eu vou fazer ele ir, ele dá a impressão, né, de que está indo lá para o fundo em direção àquelas ilhas lá que a gente vê aí no cenário. E eu vou fazer isso usando um recurso simples. Eu vou fazer ele reduzir de tamanho. Então eu vou colocar aqui uma repetição. Vou colocar para repetir 12 vezes, já fiz uns testes e 12 funcionou bem. E vou fazer ele reduzir de tamanho. Como ele reduz de tamanho? A gente pode usar esse mude 10, reduz 10 no valor do tamanho. Essa propriedade aqui, tamanho, vai reduzir de 10 em 10. Deixa eu parar o projeto que está tudo rodando ali, né? Eu vou mandar ele reduzir de 4 em 4. Reduzir aos poucos. Quanto menor for a alteração visual, mais suave você consegue deixar a animação, certo? Então eu vou fazer uma redução pequena de 4. Vou colocar uma espera de 0,3
Vamos esperar. Opa, tem que ser dentro do repita, tá? Viu como ele ficou antes? Aqui está fora do repita, ele não vai funcionar, tem que ficar dentro. Então ele vai repetir esse grupo que está aqui dentro. Eu vou botar essa espera em 0,3 e vamos ver. Ele está reduzindo de tamanho, na verdade, mas eu acho que vocês perceberam o efeito. O efeito é como se ele estivesse se afastando, certo? Ele estava encostado aqui nesse, vamos supor que isso seja um cais, não sei se era na foto original. E ele vai se afastando. Na verdade, o que foi que eu fiz com o ator? Eu diminui o tamanho dele e ele diminui em direção ao centro. Então deu essa impressão de que está se afastando. Eu ainda posso fazer uma pequena melhoria, posso fazer ele se mover para a direita. Mover para a direita é mover o X. Ó. Se eu aumentar o X aqui para 145, olhem para cá. Ele foi um pouquinho para a direita, tá vendo? Se eu aumentar para 150, foi um pouquinho para a direita. Eu quero mexer só no X. E eu vou mexer assim, de 5 em 5. Então eu vou colocar aqui uma mova, nesse caso deve funcionar também. Mas eu pensei em mostrar para vocês um outro comando. Esse adicione um certo valor ao X. Eu vou adicionar 5. Ele vai mexer só nessa propriedade, aumentando de 5 em 5 a cada alteração visual. Para ficar junto da outra alteração, eu tenho que colocar ele aqui, ou acima do mood ou abaixo do mood, mas tem que colocar as duas alterações visuais depois a espera. Fica melhor assim, certo? E vamos ver o efeito, certo? E olha só, ele parece que está se afastando, ficando cada vez mais distante, aí visualmente fica menor, né? Quer dizer, na verdade eu estou deixando ele menor, isso dá a impressão de que ele está se afastando e a gente fica com a impressão de que diminui quando algo se afasta. E também está andando para a direita. Só que se eu rodar de novo, ele está cada vez mais para a direita. Então ele está indo embora, estou perdendo meu ator. Deixa eu colocar ele de volta aqui mais perto e eu vou ter que definir a posição inicial dele. Certo? Para que quando eu recomeçar a animação, ele recomece de uma posição boa para a animação. Deixa eu ver se já está não tão boa. Ele vai começar com o tamanho 90, então deixa eu posicionar como é que ele fica com o tamanho 90. Pronto, quero que fique aqui mais junto. Pronto, essa posição é 149,11. Então vamos deixar 149,11. Quando ele inicia o programa, então ele define o tamanho inicial para 90, a posição inicial para 149,11 e depois faz aquela animação lá que eu expliquei para vocês. E vamos ver. O barco foi embora e o gatinho perdeu o barco. Para deixar isso aqui mais legal e a gente encerrar, vamos só colocar uns efeitos sonoros aqui. Eu vou colocar no código do gatinho, certo? Uns efeitos sonoros. Primeiro eu vou fazer ele ter um susto quando ele vê o gato se afastando, o barco se afastando, e ele fazer um miado. Então eu vou fazer ele tocar um som que ele faz miau. Esse som já vem no gatinho. Os sons estão aqui na aba sons, né? Então ele faz miau e corre atrás do barco. Esse comando que eu coloquei, ele toca o som e não fica parado aqui nesse código esperando o som terminar não. Antes do som terminar, ele já vai para o próximo comando. Ele roda instantâneo enquanto o som fica tocando de fundo, certo? Mas eu poderia colocar outro que ele toca o som, espera o som terminar para depois o gatinho correr. Aí esse som é muito curto, mas você vai perceber que ele fica um pouquinho parado antes de correr. Ó. Opa, ele tocou antes de mudar de posição. Tem que ajustar isso. Vamos fazer ele tocar o som depois de mudar a posição. Pronto. Olha só, ele fica um pouquinho parado. Quando o som termina, é que ele corre. Certo? Para você entender melhor a diferença entre esses comandos. Você escolhe aí qual é melhor, certo? Eu vou deixar esse mesmo. E aqui no fim eu vou colocar um outro som que na verdade não aparece inicialmente no ator gato. O ator gato tem só esse som miau. Mas você pode vir aqui e adicionar um som que está escrito como dan dan dan. Tenho certeza que vocês já ouviram esse som antes. E eu vou colocar aqui no fim. Tanto faz se é o que toca até o fim ou não. Vou colocar esse que toca até o fim mesmo.
E agora vamos curtir nosso projeto. Isso aqui, a ideia é a seguinte, certo? Ele vai ver o barco indo embora, vai fazer o miau, ficar um pouquinho parado do susto que ele teve do barco indo embora. Depois esse de mudar a camada para frente é só para não ficar o barco sendo desenhado na frente do gato, certo? Depois ele vai fazer a animação de correr. Ele não vai chegar a tempo do barco, o barco vai sair. Então no final a gente vai tocar um sonzinho dramático aqui, porque ele perdeu o barco. Vamos assistir e curtir esse projeto aqui. Olha só, correu, mas não deu tempo, o barco foi embora. E aí tocou esse som dramático no fim, porque o gatinho perdeu o barco. Espero que tenham gostado dessa animação e tenham aprendido aí esses recursos novos. Agora usem isso com criatividade para fazer coisas bem legais.